Quantos acreditam nisso, irmãos? Acredita que Deus não te deixará jamais? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. As crianças vão depois... As crianças depois vão voltar com a gente aqui e vão acompanhar o batismo, que vai ser logo após a mensagem. João capítulo 6, versículo 37. Enquanto você abre. És fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Vou ler de novo o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? A ministração que eu quero fazer hoje é bem breve, e ela se intitula O Presente de Deus. Na cultura judaica, quando um pai vai dar o nome para um filho, eles sempre procuravam um bom significado, porque para um judeu, o nome, além de trazer um significado, traz ao filho um destino. Então, eles acreditavam que ao nomear, estavam também profetizando o futuro dessa criança que estava vindo ao mundo. E muitos cristãos repetem esse hábito, essa cultura. E os meus pais não foram diferentes. Quando eu nasci, eles me deram o nome de Mateus. Se você não sabe, Mateus significa presente de Deus. Eu lembro quando eu descobri isso, eu fiquei pensando: nossa, eu sou um presente de Deus. Mas a bem da verdade é que a impressão que eu tive de mim mesmo a vida inteira não é que eu era um presente de Deus. E se eu era um presente de Deus, na verdade eu era um presente de grego. Aquele presentinho que a gente dá no amigo da onça. Você vai lá, gasta R$50, compra uma cesta da Cacau Show, e a pessoa que tira você compra um negócio de quadro inútil, de R$5. Eu sempre achei que eu era um presente inadequado, insuficiente, uma tremenda de uma porcaria. E eu estou falando isso não para falar para você que eu sou um presente de Deus na vida de vocês. Eu sei que a maioria aqui achará um presente de Deus no dia que eu falar que eu estou indo embora. Mas eu estou querendo trazer essa introdução porque o texto diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é um presente de Deus para Jesus Cristo. Todos nós que cremos de fato em Jesus, somos um presente do Pai para o Filho.
E eu quero mostrar para você, por meio desse versículo 37, que esse presente que o Filho, Jesus, recebeu de forma amorosa do Pai, Ele jamais, sob nenhuma hipótese, lançará fora. E o texto começa dizendo algo um pouco restrito, porque ele não diz que todos são presentes de Deus, todo aquele. Há uma restrição ali, e essa restrição são justamente esses que eu disse, esses que, assim como esses 12 nessa noite, se arrependeram de seus pecados e depositaram toda a sua fé e a tua confiança em Jesus Cristo. Porque o grande presente de Deus para Jesus é a sua noiva, é a igreja. A igreja é o presente de Deus para Jesus. Eu estou tentando aprender algo que eu li num livro de um pastor, e ele fala assim: nunca fale mal da igreja, porque a igreja é boa. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o presente de Deus, o Pai, para o seu Filho. Está certo que a igreja está cheia de problemas. A igreja tem suas dificuldades. A igreja tem suas limitações. E às vezes a gente fala mal da igreja porque a gente fala mal do pastor, do prédio, da instituição, das doutrinas. Mas a igreja não é as doutrinas. A igreja não é o prédio. A igreja não é o pastor. Os seus membros é que fazem parte da igreja. Você que crê em Jesus, foi recebido pelo batismo e faz parte da igreja, você é a noiva de Cristo, e você é um presente de Deus. Nós percebemos que há uma inclusão e uma exclusão. Há uma inclusão porque todos, de todos os tipos, todos os povos, tribos, línguas e nações, todas as classes sociais, todas as cores, todas as culturas, todos são convidados a participar da igreja. Mas é exclusivo também, porque se você não faz parte da igreja, se você não faz parte do corpo, se você não foi recebido pelo batismo, se você não está unido em Cristo por meio do seu povo, você não faz parte do presente de Deus. Todo aquele que o Pai me dá. Então nós vemos novamente que aqueles que creem, depositam a sua fé em Cristo Jesus, se tornam um presente de Deus. E uma coisa que nós precisamos aprender é que toda vez que Deus dá um presente para você, Ele nunca te dá algo perfeito, mas sempre te dá algo perfectível, ou seja, que é capaz, possível de melhorar. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. A gente analisa o jardim do Éden como se fosse um lugar perfeito que não tivesse mais nada para fazer. Mas o texto continua: para cultivar e o guardar. O jardim foi um presente de Deus ao homem, para que o homem, cultivando e o guardando, tornasse esse jardim perfectível. Você precisa aprender isso. Deus não dá algo completo, no sentido de que não há mais nada a ser feito. Ele dá um presente completo, mas nos convida a fazermos parte daquilo que Ele deseja fazer através de nós. Uma vez eu estava falando com um homem e ele estava muito infeliz no seu casamento, e ele virou para mim e falou assim: essa esposa que Deus me deu não presta. Eu falei: olha, me desculpa, mas Deus não te deu esposa nenhuma não. Deus te deu uma mulher. Quem fez a esposa foi você. Está achando ruim do teu marido? Deus te deu um homem. Quem fez o seu marido ser ruim é você. Quer ficar mais fácil de entender? Deus não te deu filho nenhum, Ele te dá uma criança. É você, pai, que faz dele um bom filho ou um mau filho. Ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele, não te traga vergonha. Mas não, esse filho que Deus me deu, a culpa é de quem?
Quem negligenciou essa criação a vida inteira? Quem achou mais importante trabalhar do que brincar com o filho? Quem terceirizou a educação com o YouTube? Foi você. O teu filho não é bom? Não é uma bênção? Vai no espelho hoje e briga com o culpado. Você. Deus nos dá presente para que nós tenhamos a nossa participação e responsabilidade para tornar isso perfeito, glorificável ao seu nome. E o princípio continua, Jesus. Nós somos um presente de Deus, mas fomos presenteados do Pai ao Filho para que Ele desenvolva a boa, perfeita obra na minha vida. Então talvez você se olhe nessa noite e pense, como eu pensei a vida inteira, que presente de grego. Mas na verdade, você é um presente que Jesus Cristo recebeu e que Ele vai trabalhar minuciosamente no seu coração. E o texto ainda diz que há uma garantia de entrega nesse presente, pois o versículo diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É uma entrega garantida. Esse que o Pai deu virá. Não há nada que possa intervir, não há nada que possa interferir nesse processo. Se o Pai está dando, vai chegar. A gente foi montando a igreja aqui, compramos a LED com uma ideia genial do Joel, que achou um site muito barato. Está muito mais barato aqui. Compramos a LED. Cadê? Até hoje não chegou. Mas por que não comprou na Amazon? Por que não compra no Mercado Livre? Não, mas tem um site especial. Eu gosto de comprar na Amazon, porque eles marcam que vai entregar dia 18, no dia 10 já está na porta da minha casa. A entrega é garantida. E você e eu também somos, se formos um presente de Deus, há uma garantia: esse virá. Ele vai trabalhar para que isso aconteça. Ele vai botar os seus miolos, entre aspas, em jogo, o seu poder, a sua soberania, e vai garantir que Jesus Cristo receba esse presente da parte dele, que é você. Mas interessante que entra aqui no texto um ponto e vírgula. Deixa o texto aberto, 37, não precisa tirar. Esse virá a mim, ponto e vírgula, e o que vem a mim. E o que vem a mim? De repente parece um paradoxo. De um lado, ele está dizendo que eu sou um presente de Deus que virá. E de repente ele fala que há uma responsabilidade minha. E esse que vem a você. De um lado, há uma garantia de Deus, uma operação de Deus, um milagre, uma transformação que Ele opera. E do outro, a tua responsabilidade. Jesus está aguardando que você e eu nos voltemos para Ele. E esse processo tem duas marcas e uma grande consequência. Esse é o processo que nós chamamos de conversão. É isso que nós vamos celebrar aqui, a conversão. Eu estava falando com esses 12 homens e mulheres de Deus, que você, desde o seu ventre, deixa fixo o versículo, desde o seu ventre, nasceu em pecado. Nasceu, como eu gosto de dizer, com 3 marcas indistinguíveis: mentiroso, rebelde e egoísta. Todo mundo, não importa a idade, desde pequenininho, não tem que aprender a desobedecer, tem que aprender a obedecer, porque desobedecer é de fábrica. Não tem que aprender a falar mentira, tem que aprender a falar a verdade, porque mentir é de fábrica. Tem que aprender a compartilhar, porque ser egoísta é de fábrica. Todos nós nascemos, a primeira coisa que a gente fala é meu. É meu. Foi você que foi lá no... Você foi lá no banheiro, filho? Não.
mentirosa. 2 aninhos. Eu gosto de contar sempre a mesma história para ficar marcado. E quem sabe você nunca esqueça, quando eu encontrei a Laura a primeira vez, pintando, a Renata encontrou ela pintando a parede, ela pintando com a boneca no colo. Laura, eu falei para não pintar a parede. Mas não fui eu. Quem foi, Laura? Foi a Nana. Mas a Ana não está aqui. Foi a boneca. Mentirosa. 2 aninhos. Quem ensinou? Quem deu essa aula para ela? Quando você for pego em flagrante numa situação comprometedora, invente uma história que te tire da reta. Terceirize a culpa a outro, para que você se livre. Não, isso está de fábrica. De fábrica. Nascemos mentirosos. Jesus está lá nos aguardando, de braços estendidos, mas a gente no primeiro dia, desde o ventre, inclinados para o mal e para o pecado, estamos indo para lá. E você anda, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, e vai andando para lá. Jesus está lá, está 100 quilômetros para lá, aí você anda 10 anos para lá, 20 anos para lá, 30 anos para lá, mas um dia, Deus decide operar um milagre na minha e na tua vida. Ele olha para mim e para você e fala: oh, ei você é um presente meu para o meu filho. Então ele desvenda os nossos olhos. E agora nós não estamos mais inclinados, voltados na nossa disposição interior para o mundo. Algo acontece dentro de mim e de você, começa a fervilhar uma nova inclinação, um novo desejo, um desejo por Deus, algo estranho. Até ontem eu estava querendo o mundo, mas agora eu quero Deus, eu quero a Ele. Aquele pecado que eu amava e eu buscava não brilha mais. É isso que nós chamamos de novo nascimento. E como eu posso saber se você nasceu de novo? Arrependimento e fé. Em primeiro lugar, você se arrepende. Você está indo para lá e se arrepende. Não vou mais para lá. Você está seguindo um caminho e fala: não vou mais seguir esse caminho. Você estava com uma confiança em si e agora você não acredita mais em si. Você estava confiando nos seus sonhos, nos seus planos, e de repente você se despluga de si mesmo. E o que é a fé? A fé é a confiança em Jesus. É a certeza, a expectativa, a esperança de que em Cristo há a salvação, em Cristo há a esperança, em Cristo está a alegria. Então como você sabe se nasceu de novo? Se você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. São 2 lados da mesma moeda. Tem muita gente que vem na igreja, senta o banco aqui na igreja a vida inteira e acha que nasceu de novo porque está assistindo o culto. De onde você é? Eu estou indo lá na Batista. Estou indo lá na Batista. O problema é teu que você está vindo aqui na Batista. Se você não se arrepender dos seus pecados e não depositar a sua fé em Jesus Cristo, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, eu preciso dizer, pois foi o que Jesus disse. Você sabe o que importa nessa vida? Importa é nascer de novo. Ah, mas eu nasci assim, pastor. Eu nasci assim. Eu não sou assim porque fui abusado, porque... O problema é teu. Você nasceu assim? Parabéns, tem que nascer de novo. Mas eu nasci mentiroso. Nasci egoísta, invejoso, promíscuo. Tá bom, eu também nasci cheio de problema. Mas precisa nascer de novo. Se arrepender. Essa é a primeira mensagem do Evangelho e é a última. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas eu não desviei muito do caminho. Você conhece aquela pessoa que é tão bom, só falta ser crente? Ele não é aquela pessoa desvairada,
entregue ao satanismo, que sai matando as pessoas e se prostituindo, usando droga e vendendo crack para criancinha. Não, ele é gente boa, ele é legal, ele se diverte, ele aproveita a vida, ele não trata mal ninguém. Ele não se desviou muito, ele desviou 1 grau só. Uns 5 graus. O caminho era esse, de vez em quando ele ficou aqui. Mas ele andou esses 5 graus torto por uns 30 anos. Qual que vai ser a distância do alvo depois de 30 anos de caminhada? Uns 3 graus só. Milhões de quilômetros. Sabe o que significa pecado? Errar o alvo. É gente boa, mas vai para o inferno. É gente boa, mas errou o alvo. É gente boa, morreu. Acabou, irmãos. Não tem segunda chance. Por isso, essa noite, além de celebrarmos a fé e o arrependimento deles, talvez seja a noite de você e o céu celebrar o teu arrependimento. Se arrepender. Senhor, eu não sou um bandido, mas eu não tenho seguido os seus caminhos. Eu tenho buscado os meus próprios interesses. Eu tenho buscado os meus próprios sonhos. Então nessa noite eu me arrependo. Eu me desplugo de mim. E eu creio em Jesus. Eu me plugo ao Senhor. Eu paro de buscar o meu próprio sonho, porque eu confio, fé, que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Essa é a decisão que você tem que tomar. E esses que virem a mim, esses, não são todos. Você consegue entender isso? E aqueles que vierem a mim, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram. O que é conversão? Quem tirou a carta no Detran sabe. Conversão à direita. Faça uma conversão à esquerda. Aqueles que estavam seguindo um caminho e foram convertidos para Cristo, estes, somente esses, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. E aqui entra uma doutrina que pouca gente aprende na Bíblia. Pouca gente entendeu. Imagine ainda a minha figura. O alvo é a Alvorada do Sul. Mas você nasceu, foi em direção ao sul por 40 anos. Estava ali, mas agora você se encontra lá em Bombinhas. Um lugar maravilhoso, mas não era para onde você está. E de repente agora, nesse momento da sua vida, 20, 30, 40, 50 anos, como essas pessoas que estão se batizando aqui, recebem esse despertar de Deus, esse chamado, e se convertem. Mas eu estou tão longe daquilo que era para você. São tantos anos de hábito, de maus hábitos, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu estava tão perto, mas agora eu estou tão longe. Eu estou tão sujo. Eu sou tão inadequado. Eu sou tão inútil. Eu vou me ajeitar a minha vida para me reconciliar com Deus. Eu vou me embelezar um pouquinho. Você não entendeu nada. Porque Jesus está recebendo você não por aquilo que você é, não pela tua dignidade, mas pela dignidade daquele que o deu. Preste atenção, você é um presente do Pai para o Filho. Então Jesus não vai rejeitar eu e você, porque nós estamos mal feitos, sujos. Ele não vai te rejeitar porque você é um presente do Pai. Quem jogaria um presente do Pai fora? Você tem aquela vida relacional com o seu pai, amável, ou talvez seu pai foi a vida inteira distante, mas no último dia da sua vida, ele vai lá e te dá um relógio, daqueles de bolso,
aquele relógio não está sujo, enferrujado, ele não funciona direito, as molas dele não batem. Mesmo se você levar no relojoeiro, ele falou assim, ó, não adianta, você pode até arrumar para ficar bonitinho, mas não vai dar o clique certo, ele vai atrasar sempre. Será que você jogaria fora porque é um relógio inútil? Será que você pegaria? Eu não sei. Mas Jesus não me lançará fora, porque eu sou um presente do Pai para Ele. Não importa o quão sujo eu esteja, não importa o quão inadequado eu esteja, não importa o quão impreciso eu seja, Jesus não me lançará fora. Não significa que Ele vai me deixar lá também. E aqui entra uma coisa que você precisa aprender. Uma coisa é a conversão. Vocês que vão se batizar hoje, Marcelo. Uma coisa é a conversão. A conversão é um ato imediato de Deus. Ela acontece do nada. Uma hora você está morto, na outra hora, pum! Você está vivo. Na conversão, Jesus nos livra da culpa do pecado. É algo que acontece no nosso espírito, em relação ao nosso passado. Mas outra coisa é a santificação, é a transformação. A conversão é imediata, a transformação é processual. A conversão acontece do nada, a transformação acontece de glória em glória, sempre para cima, sempre melhorando, sempre avançando. Quando eu trabalhava na bolsa, o James é um investidor aqui, sabe melhor do que eu. Tinha as questões lá que eles falavam que era quando tem uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta, James? Quando o ativo, quando a moeda, quando a ação, por mais que tenha oscilações, ela sempre tem os topos e os fundos ascendentes. A vida cristã é uma vida cheia de oscilações. Eu falo para você que já é velho de igreja, e falo para eles, mas ela sempre em tendência de alta. Tem o topo e o fundo, altos e baixos, mas são sempre ascendentes. O próximo, você tem um topo aqui, dá uma recaída, mas o próximo topo é mais alto que esse, o próximo fundo é mais baixo, mais alto que o outro fundo, e vai subindo, e vai subindo, e vai indo bem, vai mal, está animado, está desanimado, está vivendo bem, caiu no pecado. Mas você tem que acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Por isso lá em Romanos 8 fala, nem os momentos mais altos, nem altura, nem profundidade, nada, jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente é muito confiante de acreditar que Jesus está do nosso lado quando a gente está bem, mas vocês vão ter dúvidas quando estiverem mal. Quando estiverem mal, lembre-se, eu jamais os lançarei fora. Por isso, num texto gêmeo a esse, em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas, repara que ele está falando das ovelhas, não são todas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Por mais longe que elas estejam, você já viu aí algum pastor de ovelhas, sabe? Ele chega, grita e as ovelhas reconhecem, é o meu pastor. Ele está lá, é Jesus, Jesus está falando comigo, não vai por aí. Elas ouvem e me seguem. E o texto continua: e eu lhes dou a vida eterna, ponto e vírgula, jamais perecerão. Jamais perecerão.
Ah, pastor, mas conheci tantas pessoas que caminharam na igreja e apostataram da fé. Não. Caminharam na igreja, mas não caminharam com Cristo. Apostataram da doutrina, da instituição, das crenças que professavam, mas não nasceram de novo. Eu preciso dizer isso para você, porque tem muita gente dentro da igreja, a maior desgraça que pode acontecer na tua vida é passar a vida inteira na igreja achando que nasceu de novo, mas não nasceu. Não nasceu não. Porque você não vem aqui por causa de Deus. Quer saber a diferença entre alguém que nasceu de novo e alguém que não nasceu de novo? Alguém que nasceu de novo agora ama a Deus. Alguém que não nasceu de novo usa a Deus por causa do amor que tem pelo mundo. Então ele vem para Deus para ser abençoado. Não quer Deus, quer a benção. Vem para Deus para se livrar do inferno. Não quer Deus, quer se livrar do castigo. Vem para Deus para ir para o céu. Então não ama Deus. Se o diabo oferecer um céu na terra, larga Deus. Essas pessoas não amam a Deus. Estão na igreja, mas não amam a Deus. Não conhecem a Deus. Mas aqueles que se arrependeram, que são apaixonados por Deus, que nasceram de novo, jamais perecerão. Porque nessa caminhada de volta, você não volta sozinho. Vocês 12 que estão se batizando aqui, cada um está mais longe que o outro do caminho do Senhor, mas nesse caminho que começa hoje, esse novo começo, vocês não andarão sozinhos. O próprio Cristo, que os recebeu como presente, os tomará pelas mãos e os guiará, ainda que pelo vale da sombra da morte, podem não temer mal algum, porque Ele está comigo. Por isso ele continua: e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Já estou concluindo, presta atenção nisso. Ninguém pode arrebatar o presente do Pai das mãos do Filho. Deus me deu um lindo presente. Eu não sei se eu sou presente para alguém, mas eu recebi muitos presentes de Deus. Estava olhando aqui, a Renata ensaiando. Você já reparou como minha mãe é bonita? Meu Deus, cara. Eu fico apaixonado pela minha mulher o tempo todo, é um vício. E eu fico pasmo como é que Deus pode dar algo tão bom para mim, sendo... E ela foi lá e me deu 3 meninas. Eu tive que postar. Minhas meninas são bonitas, é uma sacanagem. A de 14 anos aí, vocês tiram os olhos. Tem uns gavião miseráveis aí. Principalmente esses mais velhos, tipo o Antônio, terror das criançadas. Misericórdia, o Antônio é terrível. O Antônio, o dia que arranjar uma mulher aqui, vai diminuir 30% dos adolescentes da igreja, porque ele e o Tiago. Que coisa linda. E a gente foi passear. Sexta-feira a gente completou quantos anos de casado? 16. Eu sei, mulher. Você acha que eu vou esquecer? Quando eu casei, todo mundo, eu gritei: consegui! Porque o pastor Wagner, que vocês vão conhecer domingo que vem, falou assim: todo mundo vai casar, menos o Mateus, como ele é feio. E eu consegui. Quero ver você arrancar essa mulher de mim, cara. Ah, não arranca. Eu trabalho em triplo. A gente faz 5 viagens. Eu tenho que cuidar do que é meu. Aí me vem 3 crianças. Poxa, né? Dia do casamento. É aquele dia que você, né, Rafael? Porra, hoje. Desculpa aí a criançada, mas hoje vai dar bom, né? Levar ela para jantar, não pode tomar muito sorvete, porque não estufa a barriga, aí acabou. Aí a Renata falou assim: vamos jantar onde? Ela falou assim: hoje eu quero sair com as crianças. Eu falei: alegria. Porque o presente do nosso casamento é as crianças.
vamos lá em Londrina passear no lago. Aí pegamos as meninas, parei lá, Consórcio União, vendo aquela decoração, e aí tive aquela ideia idiota, não tenho, de ir no pedalinho. Você vê aquele pedalinho flutuando na água, você fala, olha que coisa maravilhosa, vamos levar nossa família lá, até você sentar lá e ficar... Aí você começa, depois de meia hora você está aqui, ó. O cara falou, 15 minutos, restringir o lago assim. Eu falei, meu Deus, eu quero andar o lago inteiro. 15 minutos. Eu fui daqui ali, já queria voltar. Eu só não voltei pelo desgosto, porque eu paguei 50 para entrar naquele negócio. É 10 reais por pessoa. Gordo não presta para fazer essas coisas. Estou doendo até agora. Até complicado. Mas pedalamos. E vamos, e eu de olho nas crianças. Se cair ali no lago, atolei no lago. Henrique, você tem noção? Eu fui passear com você na fazenda, atolei na fazenda. Eu fui andar no lago, eu atolei no lago Capó. Falei, mas que desgraça, eu não presto nem para o pedalinho. Eu fui chegar perto da cascata, não chegue lá, tem um lodo lá, atolei. Eu acho que não é feito para pessoas com mais de 150 quilos. E depois fomos atravessar a rua. Eu contei toda essa história para distrair você e chegar nesse momento. Vamos levar a mulher para comer no Zanoni, do outro lado. Vai ficar os olhos da cara, mas eu tinha fé que ia ganhar o sorteio do Fernando e ganhei. A Renata ganhou. Valeu, Fernando. E paga? Você não pagou ainda. Eu quero meus 150, manda o Pix. E vamos atravessar a rua. Pô, morei a vida inteira em Londrina, mas você fica uns 3 anos aqui em Bela Vista, você começa a achar aquele trânsito uma loucura, né? É muito carro. E o que você fala para a tua criança? O mesmo que Deus fala para você. Segura firme na minha mão. Nessa caminhada, Deus orienta você. É a tua responsabilidade. Segura firme na minha mão. Nós vamos passar por um lugar perigoso. Nós temos inimigos ao nosso redor, rondando, buscando tragar. Segura firme na minha mão. Tinha até um hino antigo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Mas ele fala para o filho, segura na minha mão. Mas quem segura mais forte? A mãozinha da Bela é preenchida pela minha mão. E ela segura forte, mas ninguém segura ela mais forte do que eu. Eu seguro a Bela de um lado, a Laura do outro. E vem um carro, a Laura correndo, eu puxo só com a torção do pulso. E eu falo para você, eu amo tanto essas 3 meninas, que a única chance de você arrancar as minhas filhas da minha mão é arrancando o meu braço. Não tem jeito. Vem uma força sobrenatural, daqui não sai. Daqui ninguém arranca. É o que eu tenho de mais precioso. É o meu tesouro. É a minha alegria. Eu fiquei vendo elas dançando aqui. Eu sou apaixonado pela minha mulher e pelas minhas filhas. Não tem quem arranca as minhas filhas de mim. Só se me dá um tiro na cara. Porque eu sou mortal. Mas enquanto eu estiver vivo, ninguém arranca. Agora sabe qual é a vantagem? É que aquele que nos tem nas mãos é o autor da vida. Já tentaram matar, mas ele ressuscitou. Ele é imortal, invisível, mais real, poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele diz, o Marcelo, ninguém arrebatará da minha mão. Marcelo, nós vamos ter uma caminhada tortuosa por aí, vai ter momentos bons, momentos difíceis, alegrias, tristezas. Segura forte na minha mão, mas ninguém arrebatará da minha mão. E eu jamais o lançarei fora.
Você consegue entender isso? Se eu seguro a mão da minha filha muito mais forte do que ela segura, por que pensa você? Você é filho de Deus, que sente que nasceu de novo, que se arrependeu dos seus pecados, que depositou a sua fé em Jesus, mas que tem um momento de baixa. Quem você pensa que é para ter força para conseguir se deslocar, se desvencilhar daquele para o qual o Pai lhe deu? Não é por você, é pelo Pai. Eu jamais o lançarei fora. Por isso a gente canta. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Então talvez você esteja nessa noite se perguntando: será que Jesus ainda me aceita? Olhe em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Se você achar uma pessoa que veio de todo o coração a Jesus e foi rejeitado, eu nunca mais prego o Evangelho. Uma. Não importa como você está nessa noite, eu não o lançarei fora. Ou talvez você já veio a Jesus, está nessa caminhada, teve bons momentos, maus momentos, mas talvez esteja vivendo o teu pior momento. Talvez você vê alguém sendo batizado aqui, te traga um constrangimento terrível, porque você lembra o dia que foi batizado, mas você se desviou, você se afastou, ficou tão longe de Deus e agora nem se reconhece mais. E acha que você largou Jesus, então Ele largou você. O que Ele diz nas suas palavras é: eu jamais o lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Agora, sabe o que Ele é fiel? Ao que Ele é fiel? Tinha até uma música antiga que foi traduzida errada e falava: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, Tu és fiel, fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel em qual momento? Em todo tempo.
Ele é bom quando você está feliz. Ele é bom quando você está triste. Porque Ele disse: ninguém arrebatará das minhas mãos. Ele disse, feijão. Ele disse, e Ele é fiel à sua palavra. Ninguém, jamais, nada, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem os problemas de hoje, nem os problemas do passado, nem os problemas do porvir, nem perigo, nem espada, nada, ninguém jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu posso celebrar isso porque Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.